A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Sintonia e Vibrações, ministrada pelo Sr. Pedro Roberto Gavioli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos especificamente falar sobre sintonia e vibrações, para que a gente não misture, até porque a gente está refazendo aí o lugar do Robson, que está fez cirurgia nas vistas, né? Então tá eu e o Patrício aí revezando, né, a vez dele. Sintonia, quando nós nos sintonizamos, é mais sério do que nós pensamos, porque eu quero me sintonizar com a Globo, eu ponho lá e tenho toda a programação da Globo, e tudo que ela falar, se eu me sintonizei nela, eu acredito nela, não é verdade? Ou na Record, mas ela emite vibrações, tudo é energia. Então eu estou me sintonizando com um campo vibratório que emite vibrações. Então o que eu tenho que pensar na questão nós, seres humanos? Nós somos uma energia, uma antena de captação e emissão de energias. Eu tanto capto quanto eu emito energias. Então imaginamos que alguém passe perto de nós com um perfume muito forte. Esse perfume permanece um determinado tempo em um ambiente fechado, não é assim? Você sentiu a essência, ficou o perfume, a pessoa foi embora. A fragrância do seu perfume, ela vai espalhar pelo ambiente onde aquela pessoa passou e ficará impregnado por algum tempo, dependendo do perfume, da sua essência maior ou menor, durante algum tempo, com o seu odor característico. Assim, igualmente, é os nossos pensamentos, nossas vibrações, a maneira que eu penso, que eu vibro, como eu sou, porque às vezes eu posso estar rindo, mas eu posso estar mentalmente, no meu interior, uma pilha de nervo, com muita raiva, rancor, e às vezes é só uma máscara. Então alguém vai chegar perto de mim e vai sentir essa essência. Da mesma forma será o resultado do que nós pensamos e sentimos, mas nós ficaremos indelevelmente plasmados naquele ambiente que acostumamos ficar. Então quando nós ficamos plasmados naquele ambiente que nós estamos acostumados a ficar, nós perguntamos, né, para nós mesmos, devemos pensar: eu consigo sair do jeito que eu entro nesse ambiente? Esse ambiente favorece para mim? Faz bem, faz mal, não faz? Como é que é esse ambiente? Também assim são os nossos lares. Se nós pegarmos algumas figurinhas que tem alguns livros, principalmente um livro de passe muito antigo que eu tenho, que todos os objetos da casa, ela tem a energia plasmada. Todos os enfeites, quadro, mesa, pratos, alimentos. E é interessante que nesse livro, na figurinha, a patroa, os patrões são todos plasmados numa energia branca, luz, tudo, mas a doméstica que vai lá prestar serviço, ela está totalmente negra, escura, numa aura negra. Mas plasma não, ela não pode com a luz as trevas, mas ela deixa a sua essência, deixa. Então, onde ela passar, passa aquela parte escura, mas a luz predomina.
Então, muitas vezes, nossos lares, nossos ambientes de trabalho, os locais onde realizamos nossos cultos religiosos, como é que está plasmado isto? Esse plasmado depende de quem lá está, como você realiza, como você pensa, como você age. Por isso que a gente fala que ser cristão, ser espírita, cristão de qualquer denominação religiosa, não é quando você está dentro da igreja que você parece um santo, é quando você está fora, aí é que você vê se realmente você é cristão. Eu me recordo, eu era criança, na casa que eu comecei, na casa espírita, o seu Oreste, ele passava lá um homem assim, de cara bem fechado assim, cara de bravo mesmo, assim, ninguém usava. E naquele tempo, imagina 50, 60 anos atrás, o cara ser espírita e serguilho, e nós, como crianças, né, chamávamos eles de macumbeiro ainda, né, crianças mal educadas que nós éramos. Mas quando você ia conversar com ele, depois que eu entrei na doutrina espírita, que foi aonde eu comecei, era uma pessoa espetacular, mas ele não perdia a sua característica do homem sério. Mas a hora que você estava conversando, havia uma essência que ele soltava. Então, muitas vezes, as pessoas não são o que mostram ser, tanto para o bem quanto para o mal. Naturalmente que ficaram marcados com nossas atmosferas, ficam marcados com as nossas formas de pensamento, onde nós vivemos, passamos, convivemos, as formas, sentimentos. Por isso que diz assim, eu estou com um problema, eu posso resolver? Não. Então não posso, por que vou me preocupar? Aí eu posso resolver? Eu posso. Então no momento eu resolvo, porque eu vou me preocupar antes. Então a gente precisa começar a pensar de maneira mais positiva. E nós estamos sempre muito preocupados com aquilo que ainda não aconteceu, que talvez nem aconteça. Então, que naturalmente ali são expressadas, em qualquer lugar que nós estejamos, os nossos pensamentos e sentimentos. Então, numa casa de oração, numa igreja, num ambiente de trabalho, num ambiente doméstico. Mas diz ainda, quem penetrar em um desses ambientes, inconsciente ou não, sentirá o campo vibratório. E nós sabemos e já percebemos que quando nós entramos num ambiente, e às vezes as pessoas são pessoas de bem, mas naquele dia ele não está bem, então ele passou a gerar uma energia contrária, e a pessoa chegou perto dela e não sentiu bem. Mas isso não quer dizer que a pessoa é má. A gente também precisamos pensar nisso, porque nós modificamos constantemente o nosso campo vibratório, a nossa sintonia. Ela está uma sintonia boa, saímos um pouco ruim, temos altos e baixos, isso é natural em nós, né? Mas a sabedoria é saber voltar imediatamente no campo mental de um padrão mais elevado. Então, se sentirá sempre, e nós sempre nos sentiremos inclinados a sintonizar psiquicamente com as vibrações que nós somos mais caracterizadas. Quais são as nossas energias? Sejam elas agradáveis ou desagradáveis, é aonde você vai se caracterizar mais. Você vai num local onde você pode ajudar as pessoas. Vá num lugar um dia, se vocês tiverem oportunidade, alguém já deve ter ido, e você vai dar passe num doente, na casa dele, e ela tem a família. Você sai de lá bem, mas tão bem que você não tem palavra para descrever. Sabe o que é isso? Isso são as palavras, o sentimento de gratidão daquela família, daquele doente que você foi atendê-los. Então a gente começa a perceber que não se perde por fazer o bem, mas sim se perde por deixar de fazer o bem. Porque quando você faz ao outro, você faz a você, não é?
Então, por um outro lado, se alguém com um perfume muito forte nos abraça, inevitavelmente herdaremos esse odor. Já teve casos assim de você ter que tomar banho para tirar um perfume que é um pouco desagradável, que te fazia mal, um cheiro assim, né? Eu tive um conhecido, eu não vou falar quem que é, lógico, nem está aqui, que uma vez ele teve que andar com a pessoa quase meio-dia na cidade para passar o perfume da pessoa, para ele levar na casa dele, para o cara esse tijolo na casa dele. E aí, imagina o apuro que essa pessoa deve ter passado, né? Até passar o odor do perfume fazia mal para a pessoa da casa, né? Então você vê, situações que a gente tem. Imagina o campo vibratório também de você chegar perto de uma pessoa, que ela é assim, isso ocorre, tá? Então, o que você faz quando você pega uma energia ruim de uma pessoa, que ela estava muito mal, conversou com você, ela saiu bem, você ficou mal? É o banho espiritual, oração. Você faz uma oração, pede auxílio dos benfeitores da casa. Se houver uma suposta entidade ao seu lado, que seja conduzido. Se você sim ficou com alguma energia, você pede a desmaterialização daquela energia e que ela se decomponha. E quando você menos pensar, você vai estar bem. Então, seja ele prazeroso ou não, da mesma forma que um perfume alheio nos invade a nossa atmosfera pessoal, também as vibrações nos invadem e nos abraçam. E ficamos muitas vezes, há pessoas que ficam 2, 3 dias mal, mesmo tomando passe. Invade a nossa organização íntima. Talvez falte um pouco da nossa vigilância também, mas pessoas assim que são assim, que não têm muita experiência, elas têm dificuldade de desmaterializar por si mesmo. Então, mesmo que essa troca energética se processe e também se conclua em poucos segundos, é o tempo necessário para que as defesas energéticas da nossa aura administrem essa invasão energética e de alguma forma ela vai expelir isso. Para isso você tem que estar num campo mental, vibratório elevado. Então, em resumo, estamos sempre marcando com a nossa fragrância espiritual. Onde quer que você esteja, você vai marcar o lugar pela maneira de ser, e você pode até ser uma pessoa um pouco antipática na sua característica, mas se você tem um campo vibratório bom, as pessoas sentem, nossa, que energia gostosa, né? Que pessoa agradável, pode até ele ser meio feio, magro, gordo, baixo, mas às vezes a pessoa tem uma fragrância energética muito gostosa. Então isso é muito natural naquele que ora, que ajuda, que ampara. E às vezes você não reconhece. Há pessoas que passam da rua que você não dá nada para ela, um chinelo de dedo numa bicicleta, um auxiliar de pedreiro, e às vezes lá está um espírito nobre, com uma essência fantástica que às vezes a gente não caracteriza, a gente não tem essa visão, né? Então, as pessoas, os ambientes com os quais convivemos, precisamos estar atentos a isto. Como eu saio no ambiente que eu entro? Será que todo ambiente é favorável a eu estar ou não estar? E ao mesmo tempo recebendo as suas influências, mas ao mesmo tempo também deixando as suas energias. Então as nossas defesas, se as nossas defesas espirituais estiverem, vamos dizer assim, em boa forma, nós assimilamos ou não. Mas o que é estar em boa forma ou não? É o seu pensamento, as suas orações, orar e vigiar, como Jesus nos recomendou quando você acorda de manhã, né? E aí nós podemos até assimilar, não tem como você deixar de sentir o campo energético. Agora, quanto a mantê-lo agindo sobre você, já é de você, é você que tem que saber desmaterializar isto ou não. Então, nós vamos assimilar não só as negativas, mas também as positivas, né? E rechaçaremos o
que for de ordem negativa. Nós temos que aprender a expelir isso. Falar, não é meu. É como vir um pensamento. Eles falam, esse pensamento não é hábito meu. Se tira. Então, eu estava pensando, imaginando, que nesse processo, ele acontece de forma inconsciente. Como também o é da defesa orgânica, onde os anticorpos promovem em nosso corpo, sempre que é necessário a defesa. Igualmente espiritualmente, quando você está ativo em pensamentos elevados, em oração, em boas literaturas, tudo isto promove para nós um bem-estar. E é tudo tão rápido, isso acontece tão rápido, que o nosso cérebro físico, transitório, não dá conta desse acontecimento. Você imagine que nós temos um pensamento em milésimos e milésimos de frações de segundo. Num segundo, quantos pensamentos nós temos? Nós temos por dia, não sei quem contou isso, 96 mil pensamentos. 6 mil é nosso, o resto é sugerido. De meio, de ambiente, local que você viu, como você viu, avaliou, analisou, escutou. Então, e o nosso cérebro físico, esse cérebro transitório, ele é tão capaz, tão rápido, que nós não damos conta disso. Apesar dele, nosso cérebro físico, que administra todo o processo que nós pensamos. Porque eu penso, meu perispírito aciona, a alma registra. A alma pensa, o perispírito aciona, o corpo age. Então, aí que vem aquela situação, eu tenho preguiça. É o físico ou é a alma? A alma. Uma pessoa que lê muito, ele é uma pessoa prestativa, ele está sempre com bastante formação. Quer dizer, o que é prestativa? É a alma. Não gosto de ler, é a alma. Então sempre a alma. Se você tem um desequilíbrio ou um equilíbrio, de qualquer ordem, é sempre do nosso espírito. Embora o nosso corpo físico tenha suas necessidades naturais, né? Mas o espírito deve predominar, sim, sobre a carne, né? Então nós vamos pensando, como também eu faço, a nossa mente espiritual, o nosso ser pensando, mas quando o caso se relaciona com as vibrações de outras pessoas, de terceiros, que ele invade o nosso espírito, é importante que nós saibamos de uma coisa, que numa simples troca de olhar, num aperto de mão, num abraço, numa relação sexual, são situações de troca de energias, independente se queremos ou não. Eu não sei se os senhores sabem, mas numa relação sexual, casual, você fica 6 meses com a energia da pessoa, e ela a pessoa. É o campo vibratório, nossas energias, nossos pensamentos, a força que tem. Você imagina. Você pega hoje, nós falamos em campo vibratório, energético, vibrações. Você pega naqueles presídios, aquelas capas daquelas moças bonitas, seminuas, o que ela recebe de vibrações, quando ela transporta para o mundo espiritual, ela se transporta no estado de loucura. Ou mesmo jovem, seminu, um presídio feminino, a mesma coisa. Porque aquela pessoa recebe o impacto. Mas é um papel, mas ela está em algum lugar recebendo esse campo vibratório, essa energia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que fazemos e como fazemos. Eu estava, para que nós entremos na parte final aqui, como eu cheguei um pouquinho mais cedo hoje, eu estava sentado aí no fundo e estava pensando assim, só estava eu, né? Aquela coisa assim de avaliação, de autoavaliação, como se eu fosse um assistido da casa. E fiquei pensando, o que você quer da casa? O
que você veio buscar? No que posso te ajudar? Do que você necessita? Você precisa de uma orientação, um atendimento, um passe? Está empregado, desempregado? Olha quantos problemas a humanidade carrega com ela. Nas duas mãos não deu para contar, e mais a outra. Então a humanidade, ela está assim hoje, vivendo momentos difíceis, onde nós não suportaremos esses momentos daqui para frente, sem estar conectado com Jesus. Seja ela qualquer que seja a sua religião, precisamos nos conectar com Jesus. E perguntam para Chico Xavier, qual é o maior mal da humanidade? Aí ele diz que o maior mal da humanidade é falta de religião. Por que ele não falou que é falta de espiritismo, de Jesus? Porque cada um de nós, da raça humana, da humanidade mundial, ela vai se identificar com uma religião, de acordo com o seu padrão vibratório, com a sua compreensão e aceitação. Por isso muitos não conseguem ser espíritas, mas conseguem ser católicos. Não conseguem ser católicos, mas conseguem ser evangélicos. Não conseguem ser evangélicos, mas conseguem ser espírita. Então Jesus está em todas as denominações religiosas. Nós somos simples frequentadores buscando Jesus ainda. Estamos no princípio disso tudo. Então nós vamos entendendo que se nós temos algo em nosso favor, é a única coisa que nos faz bem, é a caridade. Mas a caridade que nós sempre falamos, repetimos, né? Os senhores já estão cansados de ouvir dizer, é a caridade como dever. A caridade como dever é a gente passar aquilo que nós temos. Você está fazendo bem para mim, porque não devo contribuir como o outro. Mas a caridade real é aquela de Paulo de Tarso, quando ele diz que a verdadeira caridade é aquela que você muda você. É você a essência, é você o ser mais importante. Naturalmente que nós temos que amar Deus acima de todas as coisas. Mas se eu não me amar, como eu amo Deus? Se eu não amar vocês, como eu amar Jesus? Então as pessoas, se eu não aprendo a me amar, como amarei meus filhos? Como amarei Jesus? Como vou amar meu próximo? Então a gente caracteriza que Deus acima de tudo, e tudo mais vos será acrescentado naturalmente no transcorrer da nossa viagem, enquanto aqui estamos na terra. E Paulo de Tarso deixa para nós em Corinto 13 uma relação muito forte para as nossas reflexões, que é para as nossas profundas reflexões. E é um apóstolo que não andou com Jesus. Para mim é um dos maiores ícones do Evangelho de Jesus. E ele diz assim: ainda que falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, Vera, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor, meus irmãos, é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não guarda rancor no coração, o amor não se irrita, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo.
E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Não é, Richard? Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Lembra quando nós éramos crianças? Nós brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. O amor a qual devemos aprender nessa nossa trajetória. Muita paz, muita luz. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.